Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você um forte abraço, o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é o melhor programa de cultura da nossa região. Este programa aqui fala em livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e também da boa música, assim como do direito legal. É uma hora de pura interação com o seu eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo, a você que está aqui na cidade e de toda a nossa região, nosso forte abraço, meu muito obrigado por abrir a porta de sua casa, por nos deixar entrar com o nosso melhor cultural que há aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estamos todos os sábados, às 19 horas, com um programa dentro da grada TV Câmara Mossoró, que é o Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa também é retransmitido pela TCM Telecom. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o centenário de Rafael Bruno Fernandes de Negreiro, que é nascido na cidade de Mossoró, filho de Manuel e Siná, cursou no diocesano aqui em Mossoró, estudando diocesano, tendo em seguida ido para o Colégio Marista, lá na cidade de Fortaleza, bela cidade de Fortaleza, de onde saiu devido ao pronazismo dos irmãos maristas. Voltou para Mossoró e foi convocado para a Segunda Guerra Mundial no Exército Brasileiro. Retorna e conclui o curso de contabilidade aqui na União Cacheral. Dedica-se ao comércio, à leitura, mantendo uma coluna diária no nosso querido jornal que eu escrevo nele, Jornal Mossoroense. Junto com alguns amigos, fundaram a Biblioteca Municipal de Mossoró. Ele foi o primeiro ocupante da cadeira 27 da AMOL, casado, pai de 6 filhos, autêntico em tudo que fazia, autêntico pai, autêntico educador e orientador. Dava aos seus filhos todos os 6, carinho, amor e direção. Entre os 6 filhos a gente pode citar aqui a presença de Paulo, está conosco, e demais Paulo vai já dizer para a gente todos os seus irmãos, que são 6. E ele foi um legítimo filho ali da nossa terra de Mossoró, no sentido da palavra, por amar incondicionalmente a terra de Mossoró. Homem solidário, homem de partido, político, sempre esteve ali ao lado apresentando propostas, trazendo o melhor para a cidade, assim como foi um dos maiores comerciantes da terra de Mossoró e região, mesmo naqueles tempos difíceis, naqueles tempos tempestuosos, estava lá. Além disso, escritor, jornalista, e é um dos jornalistas que a gente sabe que é sem meia palavra. Dominava bem a língua portuguesa, falava em seus artigos de várias vezes questões de minutos. Então, aumentava dia a dia a percepção dos moçoroenses da grandeza que é esse grande centenário que a gente vai falar dele. E vou resumir aqui, Paulo Negreiro. Ele foi ocupante da AMOL. Seu filho, Paulo Negreiro, hoje ocupa a cadeira na AMOL também. Paulo Negreiro, seu filho, médico, concluiu ali o secundário no Colégio Zacarias do Rio de Janeiro, onde fez medicina e concluiu pós-graduação. Você está perguntando talvez o que é centenário? Centenário de um autor é a comemoração dos 100 anos de existência de um escritor, da data da sua história relacionada a ele. Então vamos, daqui a pouco, conversar com o Dr. Paulo. Agora, vamos ouvir 2 hinos especiais. 2 hinos especiais, começando pela Academia Moçoroense de Letras, AMOL. E em seguida, o hino nacional da ACEJUS, letra e composição de Tony, arranjo de Gideão Lima, Dr. Welman na voz, soprano, Dr. Paulo Fernando no barítono, Dani Mélito no contralto e Marco Lima no tenor. Ouçamos os 2 hinos das 2 grandes academias. Canta agora seu hino oficial e
das vozes de seu cantar vibrante, vem o eco de amor ao ideal. Salve todos os membros da AMON, que no gesto feliz de alma pura transformaram um grande ideal em perene Casa da Cultura. No roteiro da história potiguar, Mossoró foi vibrante em ação, congregando seus corajosos filhos para a luta em prol da abolição. Salve a todos os membros da AMON, que no gesto feliz de alma pura transformaram um grande ideal em perene Casa da Cultura. E a saga contra o bandoleiro deu-lhe forças capazes de vencer, escrevendo a mais bela das histórias que seu povo já fez acontecer. Salve todos os membros da AMON, que no gesto feliz de alma pura transformaram um grande ideal em perene Casa da Cultura. E os louros da glória conquistando, a AMON já segue venturosa seu caminho de semear as letras e as artes em senda luminosa. Salve todos os membros da AMON, que no gesto feliz de alma pura transformaram um grande ideal em perene Casa da Cultura. Colenda Academia, sobre a égide da pena imortal, bem firmada no chão potiguar, tua sina é a glória penal. Eis a força que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragenha te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, que é no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais.
terra do sol. És a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Muito bem, gente. Vocês ouviram aí os dois hinos da MOL, Academia Moções de Letras, a Sejus, Academia de Ciências Sociais de Mossoró. Dois belíssimos hinos, você deve ter escutado aí, representam essas academias. E hoje é especial. Por que é especial? Estamos com a presença de Dr. Paulo Fernandes, ou Paulo Negrete, como todo mundo conhece, na cidade de Mossoró, que é médico. E hoje vai comentar um pouquinho sobre quem? Seu pai. E o que vai acontecer em Mossoró? O centenário do seu pai, Paulo Fernandes, promovido pela Academia Mossoroense de Letras. É isso? Seja bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado pela atenção e por ter convidado a nós para esse momento. Muito bem. Doutor Paulo, eu gostaria que o senhor iniciasse. Esse aqui é um programa que a gente tem diversas camadas, inclusive alunos de universidade, alunos de ensino médio, fundamental. Doutor Paulo, fala um pouquinho da sua vivência com seu pai. Meu pai era como todo filho acha, seu pai o melhor pai do mundo, né? É verdade. Meu pai, a gente tinha um relacionamento muito aberto, muito franco, sem subterfúgios, nos entendíamos muito bem. Eu podia discordar dele, ele lá achava aquilo natural, a gente dialogava bem. E assim foi durante toda a nossa vida. Existe algum fato assim, doutor Paulo, com seu pai, que quando lembra dá uma emoção ainda? A solidariedade que ele tinha com os filhos, né? Ele era o pai incondicional. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, aí ele disse, meu filho, se você quiser, você fica aqui tomando conta do meu negócio, para me substituir. Ou então, você quer fazer faculdade de medicina, vai fazer. Mas você tem essa oportunidade aqui. Agora, vou te avisar uma coisa. Vá, estude e passe no vestibular. Porque senão, volta para cá. Deu duas opções. Aí, à noite, lá no Rio, eu cansado já de estudar, porque houve uma diferença de ensino muito grande daqui do Diocesano para o Santo Antônio Maria Zacarias. Basta que eu lhe diga para você que é professor, que o livro que o colégio adotava, quando nós chegamos no Rio, o professor era o autor daquele livro. Então, tivemos que estudar muito. E quando eu estava já meio cansado, eu lembrava, voltar para Mossoró para levar expediente nas costas, trabalhar de 7 às 11, de 1 às 5. Só que na medicina não é só isso, de 7 às 11, de 1 às 5, né? Verdade. São 24 horas dentro da medicina. É verdade, medicina é complicado demais. Aí, as provas de vestibular se aproximando, eu digo, senhor Rafael, a coisa parece que não vai dar, não. Muita gente, era uma média de 25 alunos disputando uma vaga, era um exagero. Aí ele disse, não tem problema, eu estou solidário com você, eu estou acompanhando seus estudos, vendo suas notas, você pode passar 4, 5, 10 anos fazendo vestibular, e quando você tirar essas notas aí, vamos passar nessa peneira, nesse funil do vestibular. Mas eu fui muito coerente com ele. Eu consegui passar no primeiro vestibular da área médica. Tanto que eu terminei
o secundário em 69, o segundo grau, e no ano de 70 eu já estava no primeiro ano da faculdade. É uma luta. Não perdi tempo. É uma grande luta. O vestibular, eu lembro do vestibular, do último vestibular. Hoje é Enem, né? Hoje é o Enem, mas eu lembro do último vestibular. Eu lembro da apreensão da gente ficar no radinho para ouvir se a gente passou lá em agronomia e em direito. A coisa era tão desproporcional, o exagero era tão grande que as provas eram feitas no Maracanã. 6 horas nós chegávamos, mas 7h05 o portão fechava, o portão do Maracanã. Para cada 5 alunos tinha um bedel. A cada aluno a 4 metros de distância um do outro. É mesmo. O Maracanã cheio de alunos. O senhor acompanhou ainda a vida dele como comerciante? Muito. Aprendi a fazer duplicata, borderô, encher uma fatura, saber quais eram os tributos que tinha que pagar. E o lema dele era esse: não atrase os tributos, não podemos atrasar os tributos. Mesmo diante de algumas dificuldades financeiras, em alguns momentos, ele nunca atrasava os tributos. Essa é uma consciência. O empresário que atrasa os tributos, eles vão ser cobrados depois. E se não pagar, a coisa vem pior. E no lado jornalístico dele, assim, como é que o senhor via, percebia esse lado jornalístico dele? Algo que ele descreveu que o senhor disse: rapaz, isso aqui, meu pai é extraordinário. Papai sempre foi um homem muito coerente com as ideias e com a situação nacional. Entendi. Ele tinha horror a esses discursos demagógicos que a gente via. Então, quando eu comecei a me entender por gente, no final dos anos 50, eu já li alguns artigos que ele tinha feito sobre o golpe de Getúlio, sobre a morte de João Pessoa, aquela encrenca de Anaíde Beiriz, da amante de João Dantas com João Pessoa, essas encrencas comezinhas. Ele escrevia isso tudo como se estivesse vendo o momento. Ele relatava o fato com uma fidedignidade incrível. E escrevia compulsivamente, mas uma escrita inteligente. E uma memória prodigiosa. Ele lembrava de fatos, de datas, de nomes. E isso não era só na parte política, não. Na área da música também, ele conhecia bem a música erudita e a música popular brasileira. Gostava muito de Elis Regina. Aquele vozeirão de Elis Regina. Tem muita música bonita. E em cinema ele era uma autoridade. Rapaz, tinha uma visão, né? Ele fazia a crítica do cinema, ele conhecia o diretor, conhecia o produtor, sofejava a música do filme. É um caso... Até quem fazia o make-up, decoração, produção de ambiente, ele sabia os nomes desse povo todo. Mas, assim, existe dentro do jornalismo, desses artigos dele, algo marcante que o senhor achou? Porque todos são bons. Até porque ele dominava a língua portuguesa bem. Tem um que ele fez sobre o nosso irmão que veio a falecer, com 17 anos. Ricardo, meu filho. Esse artigo, para mim, foi o mais completo que ele fez até hoje. É o sentimento de um pai diante da perda de um filho. De 17 anos? Rapaz, não é fácil, não. Esse era antes ou depois do senhor, isso aí? Era mais velho ou mais novo? Era o terceiro filho. Somos 6 lá em casa. 6. Eu, Armando, Ricardo, Rafael e Fernando. Ricardo foi para outro patamar aos 17 anos. E a sexta é Glenda. Nós 4 homens que estamos por aqui, somos médicos, todos 4. E Glenda é assistente social, é a caçulinha. Doutor Paulo, voltando aqui um pouquinho à vida do seu pai, até porque é o centenário do doutor Paulo Negreiros, me diga uma coisa, como é que o senhor percebia a relação dele no meio político de Mossoró? Porque quem escreve sobre política, normalmente dá a sua opinião. E aí a sua opinião, às vezes, não é de acordo com o que a pessoa deseja ouvir. Ele era um homem de partido, ele não ficava em cima do muro.
Não sei como é que chamam hoje. É isso mesmo. Em cima do muro. Ele não ficava em cima do muro. Ele ficava do lado direito ou do lado esquerdo. Dependia da ocasião, dependia do político, principalmente do político. Não era do partido político, não. Entendi. Era do político. Aí ele seguia aquele político. E sua mãe? Como ela participava desse mundo do seu pai, que é um mundo muito extenso, do comércio ao jornalismo, do partido político ao envolvimento do conhecimento religioso. Então ele tinha era enorme o mundo em que ele convivia, um universo. Como é que sua mãe se encaixava e você percebendo? Mamãe tem um relacionamento com o papai interessante. Eles dois são primos legítimos. Então, desde a infância que se conheciam. Foram criados juntos. Mossoró era uma cidade de seus 7 a 8 mil habitantes. Eles foram criados juntos e já se conheciam. Então, depois que casaram, a convivência deles foi muito fácil. E havia um entendimento entre os dois. E eles transmitiam isso para os filhos, certo? Era um relacionamento que a gente sentia que era uma coisa segura. Isso é bom. O relacionamento de meu pai com minha mãe. Então, mamãe, muito ajudou o papai a muita coisa, muita coisa. Muito bem. Quando fala em relacionamento seguro, a gente traz para a nossa época, infelizmente, é o contrário. Hoje os relacionamentos são muito superficiais e inseguros. Eu, há pouco tempo, conversando com um colega, ele me falou, encontrei ele, não, já me separei, já casei com outros. Já? Faz quanto tempo? Não, faz 6 meses. Então as coisas não são... Você que está me ouvindo em casa, sou homem de família, como o doutor Paulo, a gente gosta de família. Infelizmente acontece, separações, essas coisas acontecem. Mas a gente prima pela família, os filhos. Seu pai era um homem de família. Não é à toa que a gente, conversando com o senhor, nota diretamente assim, a formação do caráter através do exemplo pai. Né? A gente se apercebe disso, doutor Paulo, pelo olhar da pessoa. Quando o pai deu aquele caráter bom, qualidade, a gente olha a pessoa e fala, o pai chega, se ilumina. Mas é isso. Doutor Paulo, e esse centenário, vamos entrar nele um pouquinho, que já passamos aí quase o primeiro bloco. Quais são as atividades proclamadas para esse centenário? Esse centenário foi o nosso presidente da AMOL, Filemon Pimenta, ele resolveu esse ano fazer, eu falei a ele e ele acatou a ideia, eu falei, a academia tem que homenagear sempre alguém, né? Recentemente homenageamos o Padre Sato, com a comenda do Padre Sato. Aí ele disse, voltou com a ideia de fazer o ano acadêmico Rafael Bruno Fernandes de Negreiro, no seu centenário de nascimento agora. Aí eu digo, ótimo, muito bem, então vai ter, programamos e vai ter uma sessão solene, agora dia 18. Se vivo fosse, ele faria 100 anos dia 15 de outubro, mas a sessão por motivos de calendário, logística, né? ficou para o dia 18, sexta-feira que vem, na sede da OAB. Às 19 horas. Então é bom a gente lembrar, vai ser às 19 horas, lá na sede da OAB, para que ninguém se engane. E a população está convidada, porque vai ser aberto ao público, né? Muito bem. Doutor Paulo, a gente está chegando já quase no final do primeiro bloco só. A gente está chegando aí no final, você que está em casa ligado conosco, né? E a gente está falando aqui do centenário de Rafael Negreiros, que foi jornalista, comerciante, escritor dessa terra. Os artigos dele, o senhor tem alguma coisa selecionada? Tem muita coisa selecionada, entretanto, a maioria dos artigos foram do arquivo do Moçoroense para o museu. E lá a traça comeu. Eles não foram fotocopiados, não foram... É uma perca enorme. Muita coisa foi perdida. Então, o senhor acredita, mais ou menos, aproximadamente, quantos artigos ele escreveu lá? Foi muita coisa. Ele começou a escrever... logo que chegou da Segunda Guerra aqui em Mossoró, com 20 e poucos anos, ele fez um movimento de fundação de uma biblioteca municipal.
Teve alguns colegas da época dele que ajudaram nesse momento. O prefeito era de Cé Rosado. É tanto que essa biblioteca tinha um nome, Biblioteca Municipal de Cé Rosado. Aí depois mudaram o nome da biblioteca. Ney Ponte Lopes. Hoje é Ney Pontes Duarte. Então, muito bem. A gente está chegando no finalzinho do programa, primeira parte, primeiro bloco. E eu queria deixar vocês aí assistindo juntamente conosco o vídeo Ausentes da AMOL. O que são ausentes? Você está em casa? São pessoas que já foram convidadas para a eternidade. Pessoas que Deus olhou e disse, tá bom, vem para cá. O pai do nosso Dr. Paulo aqui também está entre esses ausentes da Academia Mossoroense de Letras. Vamos assistir esse vídeo. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta com o segundo bloco, Memória Acadêmica, Trajetória. Nosso programa aqui de todos os sábados, às 19 horas, aqui na TV Câmara e na grade da TCM Telecom. A você que está em casa, eu desejo, agradeço já também a sua abertura da porta de sua casa e deixar a gente entrar e conversar um pouquinho sobre a história de Mossoró, os ícones
da grande cidade de Mossoró. Muito bem, nisso eu vou pedir aí ao nosso técnico que a gente vai assistir um pouco a apresentação de violão lá da feira do livro na cidade de Mossoró. E aí eu quero parabenizar a toda a equipe que esteve na Feira do Livro e fez uma belíssima, linda apresentação de violão. Doutor Paulo está conosco aqui, que eu já falei para vocês, Doutor Paulo Negreiro, filho do homenageado que terá o seu centenário agora com a festividade pela Academia Mossoroense de Letras. Doutor Paulo, desses artigos que ele escreveu, acho que mais de 2.000 artigos, não é isso? É. No jornal O Mossoroense. Muito bem, esses artigos, o senhor tem alguma parte ou todos se perderam já lá no museu com a traça comeu? Não, muita coisa eu tenho guardada. Inclusive, nós já lançamos um livro com alguns artigos que ele escreveu em 2011. Nós contamos com o apoio de Flávio Azevedo, que era presidente de um órgão aqui no estado, e ele editou esse livro e fez a distribuição desse livro, porque esse livro tem um cunho didático. Era um livro que ele fazia artigos relatando fatos da história, como, por exemplo, a emoção de Júlio César ao invadir a Gália. Então ele fazia uns comentários sobre aquele discurso de Júlio César, né? E sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, que você sabe, que você lê hoje, ele viveu aqueles momentos todos, e com a memória que ele tinha, ele acompanhava aquilo pelo rádio, aqueles movimentos de tropas da Alemanha, dos americanos, dos soviéticos, as invasões, aquelas coisas todas. Tanto que ele dizia muito, o pior da guerra não foi a guerra na Europa, foi a Guerra do Pacífico, que é pouco falada. A Guerra do Pacífico foi muito mais sangrenta do que a guerra no solo europeu. Então, esses artigos dele têm um cunho didático e foram distribuídos para as escolas do Rio Grande do Norte. E no dia do lançamento desse livro, coincidiu com o dia da minha posse na cadeira dele na AMOL, na Academia Mossoroense de Letras. E todo aquele dinheiro apurado, nós vendemos mais de 200 livros, foi transferido para a conta do Abrigo Amantino Câmara. Que coisa boa. Que meu pai ajudou muito durante muito tempo. Esse espírito solidário que ele tinha. Além de ser um intelectual e um comerciante, ele tinha um espírito solidário. Ele, junto com alguns comerciantes aqui de Mossoró, e o bispo da época, eram dois, foram Dom João Batista Porto Carreiro Costa, Dom Gentil Diniz Barreto. Esses bispos e Dom José Freire, ele tinha com ele uma relação de amizade muito grande. E ele foi provedor do Abrigo Amantino Câmara durante muito tempo. Durante muito tempo. Você vê como é que é. Aí a gente vai se apercebendo porque é que a pessoa é abençoada, né? Capaz de repartir com quem mais precisa. Doutor Paulo, ele comentava muito com vocês sobre a Segunda Guerra, e ele foi até onde na Segunda Guerra? Não, ele ficou aqui, por isso que eu acho que ele
dominava tanto o assunto. Ele não chegou aí para o fronte. Certo. Ele não foi convocado para a FEB, mas com certeza se tivesse sido convocado para a FEB ele teria ido, porque ele era um homem de coragem, gostava de uma briga também. Aí ele ficou em Areia Branca, na guarda costeira de Areia Branca. Aí depois o comandante lá disse: "Ô Negreiros, você aqui não vai ficar aqui não, você vai ter que ir lá para o comando", porque ele dominava alguns assuntos e escrevia muito bem a máquina, a datilografia. Aí ele foi trabalhar no comando do 16º Batalhão, do Regimento de Infantaria em Natal. Sim, ele se deslocou a Sul. A Sul foi enviado para o comando em Natal. Não, de Areia Branca, Areia Branca. ele foi para Areia Natal. Branca. Areia Branca até porque tem a relação com o mar direto. Mas ele não se entendia com o superior dele, o coronel Sucupira. Sempre batiam de frente os dois. Ele como soldado e o homem como coronel. Ele não entendia aquele abuso de autoridade dos militares, né? Ele considerava aquilo um abuso de autoridade. Toda vida que você passar por um superior, você tem que bater continência. Isso é verdade. Ô, doutor Paulo, voltando aqui ao centenário, e promovido pela MOL, né, Academia Moçarense de Letras, quem vai ser o orador? O senhor mesmo? O projeto que nós fizemos vai consistir de uma abertura, a formação do nosso presidente da AMOL, que é uma sessão da AMOL, e vai ter uma sessão de um musical, uma música que ele gostava, que é uma memória, a homenagem é uma memória a ele, o centenário dele, né? Então vai ter essa música de entrada, aí começa a ter umas fotos, e em seguida uma sessão de depoimentos de pessoas que conviveram com ele. Após esses depoimentos, eu vou fazer uma oração, uma saudação, e está terminado. Muito bem. Doutor Paulo, a gente já tem mais ou menos o horário, o local. Pontualmente às 19 horas. Na sede da subseccional OAB Mossoró. Ali no Nova Betânia, fácil, chegar ali é fácil. Você chegou ali próximo da escola do Eliseu, perguntou a qualquer pessoa, a pessoa já indica onde é. Ali é a sede da OAB. Entrada gratuita, ninguém paga nada. Ainda vai participar de uma sessão belíssima e uma ideia extraordinária que é homenagear o centenário dos autores da Terra. Né? Porque não é todo mundo que escreve 2.000 artigos, não. Foi mais, com certeza. Foi mais, né? Geraldo Maia, ele me falou a quantidade, eu não lembro agora, também é outro, escreveu uma grande diversidade de artigos. Eu também tenho muitos lá. Tem uma página lá e tenho muitos artigos. Ô, doutor Paulo, em relação ao seu pai, outra coisa que a gente gostaria de saber é se dentro do jornalismo ele só escrevia basicamente os fatos históricos ou ele também escrevia sobre a cidade de Mossoró? Ele escrevia sobre tudo e todos. Ele tem uma coletânea de uns retratos das pessoas que ele conviveu. Então ele podia gostar daquela pessoa como não gostar. Ele dizia a verdade nua e crua como era a pessoa. Daquela pessoa. Ele relatava a memória daquela pessoa. Ele não tinha papas na língua, nem meias verdades, nem meias palavras. O jornalismo é uma coisa complicada. É um jornalista autêntico. E era uma figura, ele tinha grandes amizades do jornalismo lá no Rio de Janeiro, né? Teve um embate dele com Hélio Fernandes. Hélio Fernandes foi editor do jornal Tribuna da Imprensa, de uma direita radical. E papai era de direita também, mas não concordava muito com o que Hélio Fernandes escrevia. Então, rebatia o que Hélio escrevia. Aí Hélio Fernandes passou a devolver a correspondência sem abrir. A correspondência do seu Rafael. Só que papai passava todo ano 3 meses no Rio de Janeiro. Aí papai passou a fazer as mesmas críticas
mandando a carta do Rio de Janeiro. Aí ele tinha que responder, que a carta, o editor da Tribuna, que não era ele na época, era outro, publicava. Aí ele enlouquecia e tinha que responder. Mas eu já disse para não abrir essas cartas desse homem aqui no jornal. Só que ele mandava o endereço da gente do Rio de Janeiro, que ele estava passando as férias lá, né? Entendi. Doutor Paulo, e a sua estadia lá pelo Rio, como foi? Rio é Rio de Janeiro, sempre foi. Nós passamos cerca de 10 anos lá no Rio, concluímos o secundário, fizemos faculdade, pós-graduação. Eu fui ao Rio graças a um convite de uma prima do meu pai, Ida Xavier Fernandes, casada com Nelson Xavier Fernandes, primos do meu pai também. E me convidaram para ficar na casa deles no Rio de Janeiro. E eu fui muito bem tratado. Foi uma mãe que eu ganhei no Rio e um pai que eu ganhei no Rio de Janeiro. A faculdade era perto da casa ou tinha que pegar ônibus? Não, eu fiz a faculdade lá perto do Rio de Janeiro, em Teresópolis. Teresópolis. Aí depois terminei, voltei para o Rio e fiz minha pós-graduação na Federal do Rio de Janeiro. O senhor atua hoje em que área? Eu sou dermatologista. Dermatologista. Dermatologista é complicado, assim, no sentido de você olha, já tem ideia mais ou menos daquilo, se é uma doença ou não, pelo menos epitelialmente falando. Mas das especialidades, que tem o diagnóstico com maior objetividade não é a dermatologia. Não. Não, é a neurologia. Interessante, a gente pensa que era mas é a neurologia. A neurologia, pela marcha do paciente, o neurologista já dá o diagnóstico. Só pela marcha, pelo sentar, pelo levantar, ele já chega a um diagnóstico. Mais ou menos que tipo de diagnóstico assim? Que ele pode dar? Por exemplo, dê um exemplo assim. O cara sentou, o neurologista... Olha, por exemplo, uma doença de Parkinson. Sim. Uma esclerose lateral amiotrófica, né? Um acidente vascular cerebral. Ele já, pela marcha... Ele já percebe. E pelo comportamento das atitudes do sujeito, ele já chega a um caminho do diagnóstico. É bom saber disso. O leigo que está em casa como eu, também não tinha muita certeza disso, não. Outra coisa importante, doutor Paulo, é o seu pai, no caso do doutor Paulo Negreiros, que vai ser agora homenageado no seu centenário pela Academia Moções de Letras, vai ser entregue algum certificado, algum diploma, alguma medalha a alguém nesse período, dentro da programação, ou não está nada ainda combinado? Não, não vai ter entrega de medalha nem nada. Vai ser só uma memória que vai ser feita através de fotos e de depoimentos. Certo. Não vai ter nada de homenagear ninguém. Normalmente eles aumentam, né? Não, mas não vai. A coisa vai ser bem simples. Cansativa. Eu já falei até com o Filemon, não vai ter esse negócio de composição de mesa. Porque eu já fui a algumas reuniões de academias e algumas palestras que tem mais gente na mesa do que no público. Né? No público lá embaixo. Verdade. É verdade. Eu já me deparei com isso isso também. Basta o presidente da academia estar sentado lá, abre os trabalhos, conclui os trabalhos, está resolvido. É uma boa ideia essa. Eu também tenho visto. Eu participei de uma reunião, tinha 12 pessoas na mesa. Não há para que isso, né? Não tem para que isso. Eu fiquei olhando assim, olhei e disse, meu Deus do céu. O pessoal tem o ego. Se esses 12 forem falar, cada um 5 minutos... Aí acabou a reunião. Acabou. Entendeu? E outra coisa, não vai ser facultada a palavra. Porque é um documentário que vai ser feito. O documentário não tem que facultar. Então, documentário é documentário, não tem porque É verdade. Doutor Paulo, em relação ao centenário do seu pai ainda, que a gente está tratando desse assunto basicamente, houve a ideia de se lançar um livro com os artigos dele? Já temos esse livro lançado e eu estou com outro já no projeto. Já tem outro. É o segundo. O segundo. É a sequência. Muito bem. Porque o problema aqui do Brasil e aqui no Nordeste não é você fazer o livro, não é você escrever e publicar, é ter quem lê. Muitas vezes você vai ao lançamento de um livro, compra o livro, chega em casa, joga lá e nem abre, nem lê, nem coisa nenhuma. E às vezes nem compra, só vai para o lançamento. E é cultural, né? Leitura é uma coisa cultural.
familiar, basicamente. Uma família que lê o filho, por exemplo, ele aprende a ler livros. Eu gosto muito, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, você que está em casa, eu gosto muito de tecnologia. Tablet, celular de primeira geração, computadores, notebook, eu gosto. Mas eu fico me imaginando, eu adormeço lendo. Eu lendo com um tablet assim, eu ia quebrar todinho. Que eu já amanheço com o livro todo enrolado, o lençol com o livro, com tudo debaixo da cabeça. Então, o livro, ele é essencial. Desde que sou menino, eu escuto as pessoas dizerem, o livro vai morrer. O livro vai morrer. Eu estou vendo, pelo contrário, o livro vai viver. Porque o livro é, na verdade, uma continuidade da história humana, seja em que área for. Doutor Paulo, e o senhor, assim, sua emoção quando pensa no seu pai? É normal, é todo filho quando pensa no pai. É mesmo. É normal, não pode... Tem saudade? Tenho, em certas horas, quando faço algumas coisas, eu lembro dele. Seu Rafael aqui, que eu chamava carinhosamente seu Rafael. E se o seu Rafael estivesse aqui, a coisa não estava como está agora, ou a coisa estaria diferente, ou ele iria gostar disso, ou não ia gostar. Aí foi o associo. É verdade. Muito bem, gente. A gente vai ficar aí com os aniversariantes agora, que é Adilson Gonzaga de Souza Júnior, jovem amigo e confrade de Adilson Gonzaga de Souza Júnior, um dos pilares da instituição ACJUS, completou mais um ano de vida, é meu amigo pessoal, e aqui nós desejamos a ele toda felicidade, todo êxito profissional, que além de educador, é um extraordinário advogado, Edilson extraordinário advogado, um homem de paz de espírito, de amor familiar e, sobretudo, um homem que adora os amigos, conversar. Parabéns, Adilson, felicidade. Também sem esquecer Canidé Maia. Canidé foi presidente aqui da secção da OAB. Canidé é um grande amigo, professor, eterno professor Canidé Maia. E aqui a gente pede a Deus que abençoe também Canidé. Certo, Canidé? Forte abraço, Deus lhe abençoe. Ô mês feliz. Dois grandes homens, aniversariando, Edilson Gonzaga Souza Júnior, Francisco Canidé Maia. Parabéns. Vejamos o vídeo com alegria pela felicidade deles dois. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Tudo bem, gente? Estamos de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Programa que fala de cultura, livros, repentistas, cantores, boa música. E aí você vai me perdoar quando eu falo de boa música. É culpa minha. Eu não entendo a música atual. O funk? Não entendo, eu não entendo. E não vai crítica a ninguém, pelo amor de Deus. Eu que não entendo. Antigamente, a música tinha uma letra, uma melodia e uma sinfonia extraordinária. Principalmente quando falava das mulheres. Quando a música tratava das mulheres, eu fico encantado. Por isso que eu digo a boa música, a MPB tem a boa música mesmo.
Hoje em dia, eu já não entendo mais de música, não. Pensei que sabia alguma coisa. Toquei na banda da Cebola de Deus. Mas esse movimento musical, que você não está entendendo, é um movimento musical recente. A Paulinho da Viola ainda está vivo e compõe coisas magistrais. Lindas, eu vi algumas. Músicas lindas. Vi. Vinícius, já nos anos 60, não tem 100 anos ainda, Vinícius de Moraes. Então você tem na música popular brasileira, você tem muita coisa boa. Acontece que tem esses, digamos, enxertos que não deram certo, mas que estão fazendo sucesso. Música descartável. É. Tem muitas aí. Bom, eu quero aproveitar também para apresentar o convite, né? O convite da comissão organizadora dos 90 anos da resistência de Mossoró, Bando de Lampião. E aí, ali está na coordenação do Dr. Francisco Marcos de Araújo, a presidência da Fundação José Augusto, professor Isaura Amélia Souza Rosado, o presidente da SBEC também estará presente ali, que é o nosso querido amigo professor Lemuel. Então eles estão organizando esse encontro aqui em Mossoró, um encontro que tem por título os 90 anos da resistência de Mossoró ao cangaço. Tem um videozinho aí, a gente vai assistir para você ver. É bem dissimulado esse vídeo, é rápido, muito bonito. Vejamos o vídeo sobre os 90 anos da resistência do cangaço. A cidade que botou Lampião para correr. Em junho de 1927, Lampião decidiu realizar uma ação ousada e de grande alcance: atacar a cidade de Mossoró. Não se sabe ao certo o que motivou o cangaceiro a empreender essa operação, mas há quem diga que ele foi incentivado por um coronel amigo que tinha rivais políticos na região. Durante o trajeto rumo ao Rio Grande do Norte, Lampião e seu bando praticaram diversos roubos e tiroteios, o que acabou alertando os moradores de Mossoró sobre a aproximação dos temidos cangaceiros. Em resposta, a cidade começou a organizar sua defesa. Na manhã do dia 13 de junho, Lampião, como de costume, enviou um bilhete ao prefeito, informando que estava nas redondezas com cerca de 150 homens, embora na realidade fossem apenas 60. Ele exigia o pagamento de 400 contos de réis, uma verdadeira fortuna na época, sob a ameaça de atacar a cidade caso o valor não fosse entregue. O prefeito, firme em sua resposta, recusou o pedido de resgate e declarou que ele, a população e a polícia estavam prontos para defender Mossoró. Na tarde do mesmo dia, o bando de Lampião, dividido em 2 grupos, iniciou o ataque, mas foram recebidos com tiros pelas defesas da cidade. Os cangaceiros enfrentaram forte resistência e não conseguiram tomar nenhum dos pontos que haviam planejado conquistar. 6 dos homens de Lampião foram mortos durante o confronto, o que levou o líder cangaceiro a ordenar a retirada. De acordo com relatos dos moradores, Lampião fugiu em pânico, derrotado pela corajosa resistência da cidade. Até os dias de hoje, Mossoró relembra com orgulho a bravura de seus cidadãos nessa histórica batalha. Tudo bem, gente. Vocês assistiram aí aos vídeos com nova roupagem dos 90 anos, tratando basicamente sobre o cangaço na direção aqui da cidade de Mossoró, com pessoas extraordinárias. Você que ligou sua TV agora, chama com o Dr. Paulo, que é médico, filho de Dr. Paulo Negreiro, que está com o seu centenário promovido pela Academia Mossoroense de Letras. Dr. Paulo, nos conte um pouco mais de algo que a população quer saber. O que a população quer saber, basicamente, da vida do seu pai? Como era o comportamento dele, o pensamento dele e a visão política que ele tinha da administração da cidade? Papai, ele não era um político de partido, ou seja, que tivesse candidatado a vereador, deputado, sim, prefeito, ele nunca participou como candidato. Ele tinha o candidato dele que ele apoiava, né? E era um homem do candidato que ele estava apoiando. Por ele acompanhou, fez fileira ao lado de Dr. Duarte Filho, durante muito tempo, né? Foi muito amigo de Dinarte Maris também, durante muito tempo. E sempre manteve sua linha política. Sempre foi um homem racional. Ele acreditava que o que podia melhorar a qualidade do trabalho humano
era o empreendedorismo, ou seja, a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade do homem falar e escrever. Entanto, ele era solidário como comerciante com os clientes dele. Com certeza ele não gostaria que eu dissesse o que eu vou falar agora, que ele financiava os clientes dele. E não cobrava juros, nem nada disso. Ele ajudava com mercadoria. Eu disse, Rafael, eu não posso agora. Ele disse, não, mas vai lá, vai vender mais aí. Aí mandava mercadoria. Se você tinha uma padaria, ele fazia isso com a padaria. Se era qualquer negócio, uma serraria, ele mandava deixar madeira lá. E depois acertava com ele. Não tinha problema. Antigamente tinha isso. Mas ele tinha esse lado solidário, né? Ele tanto era solidário nessa parte financeira, como também na parte afetiva. E na parte política, que foi a sua pergunta, ele era um homem, não era de centro, nem era de esquerda, ele era um homem de direita, como eu sou também, entendeu? Então eu acredito que quem deve ter vez é quem estuda. E que o Estado, ele tem que dar apenas a educação, a saúde e a segurança. Verdade. Só isso. O Estado querer controlar a perfuração de petróleo no país, a distribuição de energia elétrica, isso está tudo superado, isso não existe. Isso tem que ser da iniciativa privada. Controlar a siderurgia no Brasil, como foi até algum tempo atrás, com a usina de Volta Redonda. Então, isso tem que diversificar, isso tem que ir para a mão do empresário. O Estado tem que se preocupar com essas três coisas, que você paga no seu imposto de renda e você não tem o retorno. Você tem que hoje ter um plano de saúde, tem que ter uma segurança privada e tem que ter um colégio pago para os seus filhos. É desse jeito. O Estado, na função dele, não faz nada. E isso quem implantou no Brasil foi o senhor chamado Getúlio Vargas, com um nacionalismo exacerbado. Porque nada com exacerbação pode dar certo. A coisa tem que ser... Os extremos nunca é bom. Nunca é bom demais. Verdade. Mas tem que ter uma certa razoabilidade na gerência de uma nação. E nós não estamos vendo isso no nosso país há muito tempo. E isso quem paga no final é a grande massa humana, que é quem sustenta o país, que é o trabalhador. Outra grande verdade. O trabalhador é quem paga. Quando sobe o preço do feijão e do tomate, quem paga é quem está lá na ponta, lá embaixo. É verdade. A grande verdade que o senhor está dizendo aí sobre a nação brasileira e os rumos mal tomados. Administrações incorretas. Infelizmente a gente tem isso. O horário já vai se aproximando do final do último bloco que a gente já tem. Tem algo que o senhor gostaria de comentar que não foi perguntado sobre o centenário? Não, está muito bem organizado, vai ser uma memória e ao término vai ser disponibilizado para a sociedade moçoroense, essa sociedade que seu Rafael viveu, conviveu, ajudou e por ela também foi ajudado, né, graças ao trabalho e à solidariedade, vai ser disponibilizado um site livre, que vai ficar na nuvem e nós vamos divulgar para todo mundo ter acesso a essa obra que ele fez. Por favor, só diga o local, o horário e a data para o nosso público poder participar lá na OAB da sessão da MOL do Centenário. Dia 18 de outubro, na sede da OAB, na Duodécimo Rosado, às 19 horas, pontualmente. Pronto. Está feito o convite, a gente vai aguardar você lá, com certeza será uma sessão extraordinária e histórica. Essa sessão histórica que nós vamos ter sobre o centenário do jornalista, escritor, comerciante e foi soldado também do Exército. Quer dizer, tinha uma gama de atividade por trás desse homem enorme, da sua inquietação de servir, ajudar e buscar o melhor para si, sua família e para a sua nação. Quero agradecer ao senhor sua presença aqui comentando e deixo o senhor à vontade
para conversar com o nosso público, fazendo suas considerações finais. Agradeço o convite de Ricardo Alfredo, aqui através dessa televisão, sempre sou muito bem recebido aqui, e aproveito a oportunidade para agradecer a AMOL, Academia Mossoroense de Letras, na figura de Filemon Pimenta, essa criação do ano acadêmico Rafael Bruno Fernandes de Negreiro. Próximo ano vai ser o ano acadêmico também, né? Ano acadêmico Dalva Estela. Dalva Estela. Então, todo ano vai ter um ano acadêmico. De algum acadêmico que já faleceu, que já dorme. Que esteja presente também, dependendo do serviço prestado e da obra criada. Verdade. Isso é uma grande verdade. Então, quero agradecer novamente a presença do senhor aqui. Eu sei que é um homem ocupado, professor universitário, da área de medicina, e além de ser um grande médico aqui da nossa cidade, reconhecidamente. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Muito bem, gente. Todo final a gente traz uma pequena reflexão para a gente passar a semana, ou começar a semana. A semana, para mim, começa no domingo. Eu sempre tenho dito isso a vocês, e não na segunda-feira. O primeiro dia da semana é o domingo. E aí eu queria que você pensasse. O tema é nada é por acaso, para a gente pensar. Se as coisas fossem perfeitas, não existiria lições de vida. Não haveria arrependimentos e nem descobertas. Se tudo fosse perfeito, mãos não se uniriam e sonhos não seriam valorizados. Se tudo fosse perfeito, olhares não se completariam e gestos passavam desapercebidos. Se tudo fosse perfeito, as lágrimas não existiriam, as palavras seriam perfeitas. E se tudo fosse perfeito, eu pularia num abismo, sem medo da morte, pois as asas eu ganharia. Se tudo fosse perfeito, eu atravessaria o oceano, sem medo de ser levado pelas correntezas ou pelas ondas marítimas, sem receio de me perder nas suas profundezas. Se tudo fosse perfeito, dores não existiam e a cura não seria procurada. Se tudo fosse perfeito, não haveria a busca pela perfeição. Nada é por acaso, pois nem tudo é o destino, mas tudo é perfeito sob o olhar e a mão do Eterno. Que Deus os guarde, os abençoe grandemente e aprendamos que não há perfeição para o homem material, físico, mas há disponível perfeição espiritual. Deus lhe abençoe grandemente. Um final de semana extraordinário para todos vocês.